Bom dia, pessoal. Aqui é Rafael França. Esse é meu vlog Sentido Maior, que é um vlog de espiritualidade, filosofia, desenvolvimento humano. E eu venho falar com vocês sobre as coisas da vida, né? Sobre reflexões sobre o mundo real, sobre o que está acontecendo, sobre ideias, para a gente conversar aqui junto e pensar um pouco diferente às vezes, tentar entender as coisas por outro ângulo. Então, às vezes eu posso trazer coisas de outras pessoas, às vezes é um conteúdo original meu mesmo, mas a ideia é a gente estar aqui, ó, nesse diálogo bem próximo, juntos, tá? E hoje, naturalmente, eu vejo que o assunto mais urgente para se falar é justamente esse assunto do nosso isolamento social, né? Que está acontecendo, tá? Muita gente nesse momento tomou essa decisão, né? Essa decisão de ficar em casa, de ficar em casa com a sua família, de ficar em casa sozinho, mas essa decisão ela foi tomada, né? Então é uma realidade. E o que, que isso significa, né? Para nós, não? O que, que a gente pode efetivamente aproveitar nisso e como que eu estou aproveitando, porque eu venho aqui trazer a minha experiência pessoal, né? Para que se lhe tocar, você também aproveite ela. Eu acho que o processo da solidão, ele é um processo muito interessante. Se a gente encarar ele como algo pesado, algo ruim, né, de você ficar só, simplesmente sozinho, sem contato com as pessoas, de fato é uma coisa muito pesada, né? Porque é como se você estivesse perdendo algo. E a gente muitas vezes tem essa perspectiva em relação à vida, né? Quando algo acontece, quando a gente passa por uma determinada situação, a gente olha aquilo sempre pelo ângulo negativo, pelo ângulo da perda, e não pelo ângulo do ganho, do aprendizado, de como eu posso aproveitar melhor aquela situação. Então, a primeira coisa é a gente não ficar preso à ideia de que esse isolamento ele é algo negativo. Ah, mas eu gosto de fazer as coisas no mundo lá fora. Claro, todos nós gostamos, mas essa necessidade urgente da gente estar fazendo as coisas lá fora, ela deve ser olhada com atenção. Por que que eu quero tanto e preciso tanto das coisas lá fora? Será que eu estou desconfortável comigo mesmo? Será que eu não me suporto? Por que que eu não me suporto? Né? A gente deve se olhar em intensidade para perceber se efetivamente a gente é confortável com a nossa própria presença, com a nossa própria existência, se nós gostamos de quem nós somos. Ou do contrário, a gente não vai suportar o isolamento. Então, quando a gente olha para isso, e se a gente chega à conclusão, independentemente de qual for, né, se nós estamos felizes com nós mesmos ou não estamos felizes com nós mesmos, nós podemos usar isso justamente como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, os últimos 4 dias, por exemplo, eu decidi fazer um jejum. E comecei esse processo de jejum, e durante esse processo de jejum, uma das coisas que eu percebi assim dentro de mim é o quanto existia um vazio existencial, né? E como eu preenchia esse vazio com coisas externas, né? Com comida, com vícios, né? Que a gente nem percebe que tem às vezes, que são coisas tão a gente não dá atenção, mas a gente repete. Então, eu não estou me sentindo bem, então eu vou e começo a passar horas na frente da televisão, horas na frente do computador,
me alimentando muitas vezes de conteúdo que não vão trazer nada de bom para a nossa vida. Mas eu estou ali, olhando aquilo, tentando me entreter, manter a minha mente ocupada, porque eu sei que quando eu paro, ou seja, eu interrompo esse processo de simplesmente olhar para fora e trazer as coisas de fora o tempo inteiro para dentro, eu vou ter que me encarar como ser humano. E eu me encarar como ser humano pode ser um desafio. Porque, no final de contas, quem eu sou? Eu sou aquilo que eu acho que eu sou aquilo que os outros me definem quem eu sou, mas quem eu verdadeiramente sou? Essa é a grande dificuldade, eu olhar para mim em profundidade e começar a me investigar e tentar descobrir quem é esse ser humano, quem é o Rafael. Eu não tenho essa resposta, eu também estou em busca. Eu vejo fragmentos, pequenos fragmentos da minha própria existência, né? Então, uma das coisas que eu observei quando eu olhava para isso é quando eu estava me sentindo sozinho. E essa solidão era o âmago do meu ser, né? Aquela mágoa que estava dentro de mim por eu estar de alguma forma sozinho e como aquilo me gerava sofrimento. E para eu não sofrer, eu comia. E comia muito. E quando eu parei de comer, aquele processo se interrompeu. E o que acontece quando você interrompe um processo de sofrimento, por assim se dizer? É como se você estivesse fervendo uma sopa, né? E quando você está ali, ó, fervendo aquela sopa e mexendo o caldo, fervendo aquela sopa e mexendo o caldo, os legumes e tudo está lá embaixo. Você não vê. Mas quando você desliga, eles sobem para a superfície. E você começa a olhar. E eu comecei a perceber, olha, que interessante isso. Porque a gente deve fazer esse processo. Não olhar com aversão a isso. Ah, meu Deus, eu estou me sentindo sozinho, que coisa horrível. Não, o que que isso está tentando me mostrar? Né? O que eu preciso modificar dentro de mim para que eu me sinta mais confortável comigo mesmo? E como que eu vou fazer isso? Porque essa resposta não está no exterior, não adianta. Não existe um método. O que vale para mim não vale para você. O que vale para você não vale para mim. Existem métodos. Mas quanto mais a gente se investiga como ser humano, mais esses métodos eles começam a se tornar irrelevantes. Porque você percebe que a nossa caminhada é diferente. O nosso cenário é diferente. Eu tenho um amigo que um dia a gente conversando sobre uma situação dessa, ele me deu um exemplo maravilhoso. Ele falou que é como se cada um de nós fôssemos uma casa. E quando a gente abre a porta dessa casa, a configuração dos quartos está diferente. Então, quando alguém chega e dá um método para você se autoanalisar, para você se construir pessoalmente, é muito difícil que isso funcione. Porque a configuração dos quartos está diferente, porque os móveis estão em locais diferentes. Então não adianta você falar, abra a porta, vire à direita, depois vire à esquerda, limpe o chão aqui no canto. Não, isso não vai funcionar. Né? A única coisa que alguém pode te fazer é falar, olha ali, tem uma porta, abra e vá lá dentro, vá lá olhar o que está ali dentro. Então usem o isolamento para isso. Use o isolamento para olhar para dentro. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque justamente quando eu percebi essa solidão, eu percebi quanto sou eu que cultivo ela. Né? E cultivo ela porque justamente pela minha aversão à vida. Quanto a gente às vezes deixa de sair, deixa de fazer as coisas, tem o medo do novo, o medo de mudar, né? Dar o passo além, de conhecer uma coisa nova. A gente fica travado e espera que as coisas mudem simplesmente como mágica. Mas as coisas não vão mudar como mágica. Então todo dia eu chego em casa e começo a fazer aquela reflexão, né? Ah, amanhã eu vou começar uma vida nova.
Amanhã eu vou tomar uma decisão de fazer algo diferente. Amanhã eu vou encontrar um caminho novo. Amanhã eu faço. Amanhã eu mudo. Amanhã eu começo uma dieta. Amanhã eu começo a fazer exercício. Pois é. Só que a gente sabe que, naturalmente, eu não sei se vocês são como eu, mas a gente acaba procrastinando as coisas. E a gente vai deixando e deixando. E muitas vezes a gente não quer encarar. A gente não quer encarar. Mas tudo precisa ter um começo. As coisas não vão começar sendo perfeitas. As ideias não vão começar sendo geniais. Os trabalhos não vão começar no seu ápice, na sua maior escalada, né? Ninguém vai subir a Himalaia do dia para a noite. Se eu decidir subir o Himalaia hoje, eu tenho que fazer uma preparação de anos para o meu físico aguentar, para o meu psicológico aguentar, para o meu emocional aguentar. Porque isso não é uma coisa simples de se fazer. Então, a gente tem que dar o primeiro passo de qualquer jeito, porque todas essas pessoas, todo mundo que constrói algo grande, grandioso na vida, fez o primeiro passo. É importante também a gente falar que todo fim, ele precisa de um recomeço, porque esse é o ciclo. Então, quando a gente termina algo, a gente precisa recomeçar algo novo. Existe sim um período de estagnação, né, que a gente deve parar, refletir, meditar, e a gente está vivendo esse período de estagnação. Mas vocês já pararam para pensar como vai ser maravilhosa a energia que a gente vai ter de recuperação depois que tudo isso passar? Depois que passar esse isolamento social? Quanta força a gente vai ter? Quanta energia que a gente está aqui, ó, absorvendo, criando. Quantas mentes estão trabalhando na humanidade nesse momento em coisas novas, para a gente encontrar um sentido novo, para a gente reconfigurar a vida de como ela é. Porque assim como eu estou trazendo essa mensagem, existem milhares de pessoas no mundo fazendo isso. Porque eu venho trazer essa mensagem porque eu estou passando por esse processo. E quero contribuir com que você também passe por isso. Com que você também passe por esse processo de análise. E é importante, além de tudo, a gente parar para pensar como a prática, ela antecede a vida. Porque quando eu falo que existe esse ímpeto interno, né, da gente querer viver, da gente querer crescer como ser humano, porque isso é natural do ser humano. O ser humano quer expandir, ele quer ser o máximo do que ele pode ser. E a gente tem essa necessidade no nosso interior. Essa necessidade é uma coisa maravilhosa, grandiosa, que pode transformar as coisas. Só que a gente reprime ela. A gente reprime porque a gente fica buscando mentalmente razões e motivos para a gente não fazer. Mas a gente precisa pôr em prática. A vida é assim, vocês vejam, a gente está aqui nesse processo vivendo. E as coisas acontecem. E quando acontecem, a gente nunca está preparado. A gente fala, bem, vamos planejar as coisas para a gente estar um pouco mais preparado caso elas venham a acontecer. A gente até consegue para algumas coisas. Né? O governo busca fazer isso, nós buscamos fazer isso na nossa vida pessoal, nas nossas finanças. Né? A gente busca fazer isso na nossa saúde, agindo proativamente, praticando exercícios para evitar doenças. Mas muitas vezes aquilo vai vir. E quando vem, a gente vai perceber que a gente não está preparado. E é a vida que prepara a gente para a gente crescer. É a vida que prepara a gente. E a gente vai aprender nesse processo. A gente vai se construir nesse processo. O processo, ele é construído conforme a gente caminha. E é assim que a história de cada vida é feita. Então, pensando em tudo isso que nós falamos, eu desejo um ótimo final de semana para todos. Eu desejo que vocês se investiguem profundamente no decorrer dessa quarentena. Eu vou postar muitos mais vídeos para a gente ir conversando e pensando juntos em mais coisas sobre a nossa vida, sobre esse próprio processo, sobre a solidão. Mas por hoje,
Eu acho que nós já temos bastante coisa para pensar juntos, refletir juntos e se trabalhar. Mas tome a decisão de mudar. Tome a decisão de investir tempo em si mesmo e de se olhar em profundidade, com positividade, diante de tudo que está acontecendo. Um ótimo dia a todos!